Bom, nosso vídeo hoje é sobre livros e sobre o hábito da leitura. E no final desse vídeo eu vou te dar 3 dicas que vão te ajudar aí a ler melhor, beleza? Então fica nesse vídeo até o final que vai ser um assunto muito interessante para você. E me responde aí nos comentários, você curte ler livros? E quantos livros você leu no último ano? Vamos interagir aí, comenta aí para nós. E vamos lá. Então, eu particularmente, eu não gostava de ler, eu corria de livros. Eu era uma pessoa que realmente não tinha o hábito de leitura. Começava a ler um livro e deixava pela metade e não continuava com a leitura. Só que com o passar dos anos, passar do tempo, eu comecei a ler lá com uns 19 anos, 20 anos. Eu comecei a ler porque eu queria me desenvolver, eu queria evoluir. Eu comecei a pesquisar sobre o que os ricos, o que os bilionários faziam, né? E nessa pesquisa eu deparei que eles tinham algo em comum. O que era essa atitude em comum? Eles liam e leem muito, né? Eles têm o hábito da leitura. Isso me instigou, cara. Eu comecei a olhar e comecei a falar, pô, se eles realmente fazem isso, todos fazem isso e dá certo, por que pra mim não vai dar certo? Então foi aí que eu comecei a realmente criar o hábito da leitura, porque você tem que entender que a leitura é treinável, você consegue criar esse hábito. E desde então eu comecei a ler e hoje em dia eu não quero mais parar, porque a leitura hoje em dia faz parte do meu dia a dia e é muito bom, tá? Segundo uma pesquisa que foi realizada aí no Brasil, nós brasileiros aí, a média lê mais ou menos 2,5 livros por ano, o que é um número muito baixo. E você vê aí que muitas pessoas às vezes começam um livro e não continua, né? Para na metade, nem continua lendo. E essa pesquisa mostrou que a média é muito baixa. A gente for olhar aí os grandes bilionários, como o Warren Buffett, como Bill Gates, cada um lê mais ou menos 50, 60 livros ao ano, que é um número absurdo e a diferença é gigantesca aí, como que você está vendo, né? Mas será que esses bilionários, todas essas pessoas que realmente ganham muita grana e conseguem manter a constância da geração de riqueza no longo prazo, no longo do tempo, será que tem alguma correlação a riqueza delas e o hábito da leitura? Será que a leitura consegue extrair coisas realmente que são boas, que vai te incentivar, vai te ajudar a ser melhor? Então depois que eu comecei a pesquisar e comecei a entender, depois que eu compreendi que a leitura é a forma mais fácil e mais barata de você ter acesso à mente de outras pessoas, quando isso virou na minha mente, assim, virou a chave, eu falei, putz, é isso, cara. Então eu comecei o quê? Comecei a desligar a televisão, comecei a abrir um livro. O tempo que eu tinha, um horário de almoço, meia hora. Eu almoçava com 20 minutos, escovava os dentes, depois começava a ler. E isso começou a virar rotina e hábito no dia a dia, dia após dia. Então, só para você ter uma ideia como que a leitura é algo tão vantajoso, você já imaginou quanto que seria uma tarde com o Robert Kiyosaki, o escritor aí do livro Pai Rico, Pai Pobre, tão famoso? Já pensou o que ele conseguiria te passar nessa tarde sobre os efeitos positivos e negativos que ocorreu na vida dele? Quanto que ele te cobraria, hein? Seria um valor muito alto, não consigo nem imaginar. Só que a nossa vantagem é que ele faz isso tudo, compila todas essas coisas positivas, negativas que colaboraram para o sucesso dele, e ele coloca dentro de um livro, cara, que você consegue comprar por 30, por 40 reais, que é um valor, se você for olhar pelo conteúdo, pelo conhecimento que ele vai te agregar, é um valor simbólico, tá? Um valor muito simbólico. Então presta atenção nessa frase, que se você compreender isso aqui, vai virar chave aí na sua mente. Que aí o que é? Os livros te possibilitam se conectar com as maiores mentes do mundo. Ponto. Então, cara, se você conseguir compreender isso de forma... Pô, você só abrir a mente, você vai ver que, pô, os caras fodas têm toda uma vida, toda uma história. Eles colocam tudo dentro de um livro. Às vezes é 10 anos de história, de vivência de algo. E você consegue comprar, ler, absorver e reaplicar isso na sua vida. Trazer mais resultados para a sua vida. Então é algo exponencial que não tem como nem descrever. É só lendo que você vai ver os resultados, tá? Então você tem que pensar mesmo que, para você ter uma ideia, só para você entender, você é o reflexo das pessoas com que você andou, das pessoas com que você anda hoje, das coisas que você viu, que ouviu e das coisas que você leram.
Então, se você conseguir jogar bons conteúdos para dentro de você, ler bons livros, ouvir às vezes podcast, boas músicas, ver bons filmes, conhecer boas pessoas, isso tudo vai refletir de maneira positiva para dentro de você. Então, você tem que entender isso. Se consuma bons conteúdos, que isso aí vai ser satisfatório para você no longo prazo, tá? Agora eu vou te passar 3 dicas que vão te ajudar aí a iniciar o hábito da leitura e começar a ler melhor, tá? A primeira dica é ler pela manhã. Por que ler pela manhã? Cara, eu sei que às vezes é meio complicado pela nossa rotina, correria, só que às vezes a gente vai ler à noite, depois de um dia de 12 horas de serviço, pegar ônibus, trânsito, às vezes faculdade, curso. Você já está esgotado e o que você vai ler à noite, como você vai poder absorver isso, vai ser bem pior do que se fosse na parte da manhã. Eu particularmente gosto de ler na hora do almoço, que eu tenho um tempinho vago ali, eu paro, dou uma lida e já é satisfatório. Então tenta ler pela parte da manhã, que vai ser mais fácil de você compreender e absorver o conteúdo que está ali, tá? A segunda dica é faça metas diárias. O que isso significa? Porque muita gente chega e fala, pô, esse ano eu vou ler 12 livros, que seria um por mês. Beleza, top, você vai ler 12 livros, mas você coloca uma meta tão longa assim, parece que é uma meta muito distante. Pô, 12 livros é coisa pra caramba. Só que se você começar a colocar assim, eu vou ler 30 minutos por dia, ou 20 minutos que seja, cara, já começa a mudar, porque é uma meta diária, você tem que cumprir ela dia após dia. E se você cumprir ela dia após dia, provavelmente, decorrer dos 12 meses, você vai ter lido os seus 12 livros, entendeu? Então não coloque metas muito longas, que vai parecer que é algo muito distante, muito fora da sua realidade. Coloca metas diárias e coloca meta de tempo, tá? Não coloca meta de página. Eu já caí nessa aí, isso aí é ruim. Por quê? Você coloca ali, eu vou ler 5 páginas todo dia. Só que tem um dia que você vai estar puta cansado, você tá só querendo dormir ou só querendo começar seu dia. E você, tem que ler 5 páginas. Você vai lá, folheia 1, 2, 3, 4, 5, rapidão. Você não absorveu o conteúdo que estava ali. E quando você começa a se comprometer a ler por tempo, mesmo que você leu 1, 2 ou 3 páginas, o tempo que você gastou para ler foi o tempo que você gastou para absorver. Não adianta nada você ler 10, 20 páginas por dia se você não consegue absorver e não consegue repassar esse conteúdo e reaplicar na sua vida. Então você tem que entender que você tem que ter produtividade, você tem que fazer o trem e o tempo que você está fazendo ali concentrado e absorvendo, tá? Então é isso. A terceira dica minha que eu te dou aqui é marque as partes importantes e explique para alguém o que você aprendeu. Vamos lá, marcar as partes importantes. Por quê? Quando você for reler esse livro, vai ser uma leitura muito mais compreensível, porque você vai ter marcado os pontos que você achou pertinentes e vai te ajudar a fazer a leitura um pouco mais rápido. E quando você marca os pontos importantes ali, você dá um destaque, que aquilo ali realmente mexeu com você de alguma maneira, tá? E explicar para alguma pessoa, isso quer dizer que a gente, quando lê, a gente aprende, mas não tanto quanto a gente ensina ou repassa um conteúdo que a gente acabou de ter. Então, quando você lê alguma coisa que fala, poxa, isso ali é top, aquilo ali é um trem que realmente vale a pena. Cara, se você não tem ninguém para repassar e falar, pô, olha esse trem aqui, o que eu gostei, vê se você gostou também, explica o trem. Se você não tem essa pessoa para fazer isso, cria um grupo no WhatsApp e manda áudio. Como se estivesse explicando para alguém, cara. Vai mandando o áudio ali, vai falando. Que quando você se compromete a explicar, você vai ter que buscar uma analogia diferente, você vai ter toda uma trama por trás. E quando você faz isso, você está aprendendo muito mais do que lendo, tá? Então, explique para você ou para outra pessoa aí que vai ser uma forma de você conseguir absorver melhor o conteúdo. E, cara, aplique, tá? O que você lê, aplica. De alguma maneira, aplica. Porque você lê, mas não aplicar não vai fazer diferença muita na sua vida, tá? Você tem que aplicar o que você achar pertinente. Você não precisa aplicar, às vezes, 100% que está escrito ali, mas você vai, às vezes, modificar um pouco e conseguir aplicar aí de uma maneira mais satisfatória no seu cotidiano. Cara, então, se você não lê, começa a leitura, é algo fundamental e que vai ser, bem-vinda na sua vida. Quando você começar a ler e começar a ver os efeitos dela, você vai ficar totalmente agradecido com os efeitos e com os resultados, tá? Então comenta aí embaixo para mim se você gosta de ler e quantos livros você leu no último ano, pra gente poder bater um papo e interagir aqui mesmo. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, se inscreva no meu canal aqui para você ficar aí por dentro de mais conteúdos que vão vir futuramente, mas no mais é isso, cara. Espero que você tenha gostado do vídeo.
Eu sou Jonas Rocha, o brother. Valeu!